Então vamos aqui dar continuidade, Bezrat Hashem, nossa última aula antes de Pesach. Vamos tentar avançar um pouquinho mais e trazer coisas bonitas, coisas interessantes para o nosso Seder de Pesach. Bezrat Hashem. Então a gente parou ontem o quanto os Mitzrim, eles nos fizeram mal, e não só nos fizeram mal, nos transformaram em pessoas ruins. Eles faziam toda a propaganda antissemita, eles falavam mal de todos os Yehudim, como se nós fôssemos os motivos de toda a dificuldade, de todos os problemas que tinham lá em Mitzrayim. Vanitzak el Hashem Elokei Avoteinu, Vaishma Hashem et koleinu, Vayar et onieinu, e nós gritamos para Hashem. Daqui a gente vai aprender um tipo específico de tefilá que é chamado de tzaaká, quando a gente grita para Hashem. Gritar não necessariamente tem que dar um grito, mas que venha do fundo do nosso coração, e a gente gritou para Hashem, Elokei Avoteinu, Vaishma Hashem et koleinu, e Hashem ele escutou a nossa voz, Vayar et onieinu, e ele viu realmente o nosso sofrimento, a nossa dor, a tortura que a gente estava passando, Vetamaleino, e todo o esforço que a gente fazia, Vetlahatzeino, e toda a pressão que os Mitzrim eles colocaram sobre nós, Vanitzak el Hashem Elokei Avoteinu, Kmoshe Nemar, e a gente gritou para Hashem, como está dito, Vaihi Bayamim Arabim Ahem, e foram naqueles muitos dias, aqueles dias pesados, dias de sofrimento, Vayamat Melech Mitzrayim, finalmente morreu o rei do Egito, Vayanhu Bnei Israel Minavodá, Vaizaku, e eles suspiraram por causa daquele trabalho pesado, e eles gritaram, Vataal Shavatam Ela Elohim Minavodá, e subiu o grito deles, o suspiro deles, a tefilá que eles fizeram, até Hashem, por causa da Avodá, Vaishma Hashem et koleinu, e Deus escutou a nossa tefilá, Kmoshe Nemar, como está dito, Vaishma Elokim et Nakatam, Vaiskor Elokim et Brito, et Avraham, et Yitzhak, et Yaakov, e Hashem se lembrou do pacto que ele fez, o pacto com Avraham, o pacto com Yitzhak e o pacto com Yaakov. Aqui, obviamente, a gente tem que questionar, quando a gente dá de cara com um passuco desse da Torá, que Hashem ele escutou as filotas de Am Israel. Então, é óbvio que Hashem escutou, a gente sabe que Hashem escuta tudo, Hashem ele cuida da gente com Ashgaha Prativ, com supervisão particular. O que a Torá quer ressaltar quando a Torá fala para a gente que Deus escutou os nossos gritos, Deus escutou a nossa tefilá? Então, fala o Hafetz Haim, o primeiro ponto aqui, que óbvio que a nossa tefilá, ela tem muita força, mas a Torá está querendo ensinar para a gente um outro tipo de tefilá chamada tzaaká. Esse grito para Hashem, ele é muito mais eficiente. Às vezes a tefilá, ela pode demorar, mas quando a gente chega nesse nível de tzaaká, do fundo do coração, esse grito diretamente para Hashem, isso é escutado imediatamente. Isso é um ponto. Mas tem mais um ponto aqui muito importante que os nossos sábios eles ressaltam, que até aquele momento o povo judeu eles não estavam gritando para Deus, mas peraí, eles estão na escravidão e não estão gritando para Deus. Então os nossos sábios falam que por que o choro aqui do povo, o grito, está associado com a morte do rei do Egito? Uma das explicações é que eles eram proibidos de chorar. Se eles chorassem, eles apanhavam ainda mais. Quando morreu o rei do Egito, que todos os egípcios estavam chorando, eles estão aproveitando aqui para chorar, para colocar todas as lágrimas para fora, e nesse momento Deus escutou. Mas tem outra explicação, que na verdade o povo judeu eles acham que é uma situação passageira. Na verdade, é tudo por causa desse rei do Egito, esse Melech Mitzrayim, esse faraó malvado,
mas quando esse faraó morrer, vão acabar todos os nossos problemas, vai acabar toda a nossa dificuldade. Então, eles estão esperando, eles não estão rezando para Hashem, porque eles acham que, na verdade, aqui temos uma causa natural para todos os problemas. A causa dos nossos problemas é o Melech Mitzrayim Mirashá, esse perverso, faraó perverso. Então, eles ainda não estão rezando para Deus, eles estão esperando o faraó morrer. Quando o faraó morrer, todos os nossos problemas eles vão terminar. Mas a gente sabe que aquele faraó morreu e se levantou um faraó ainda pior, ainda mais cruel do que o faraó anterior. Aí sim o povo judeu entendeu que o problema não é o faraó, o problema é entre eles e o Criador do mundo. Assim os nossos sábios explicam que a geração da vinda do Mashiach é a geração com a cara de um cachorro, que ninguém se sinta ofendido, Bezrat Hashem, que nós sejamos a geração da vinda do Mashiach, que quer dizer que a gente tem uma cara de cachorro e a gente vai ver que realmente a gente tem uma cara de cachorro. O que significa isso? Quando a gente pega um pedaço de pau para bater num cachorro, ele não tem entendimento de saber que, na verdade, não é o pedaço de pau que está batendo nele. Ele vai tentar morder o pedaço de pau. Ele não vai morder a pessoa que está batendo nele, porque ele não entende que tem uma pessoa por trás daquele pedaço de pau. Então, assim também é a geração da vinda do Mashiach, e a gente percebe que também aqui na Galut, no exílio que tinha lá no Egito, eles também são pessoas com cara de cachorro. Em que sentido? Eles não entenderam que é entre eles e Hashem. Hashem simplesmente está usando os egípcios como um pedaço de pau. O faraó, ele não tem força por si só, é tudo Hashem. Então, eles estão acreditando que todos os sofrimentos, todas as dificuldades é por causa do faraó, mas Bezrat Hashem, quando esse faraó morrer, os problemas vão acabar, só pioraram. Aí sim eles entenderam que tudo tem um fundo espiritual. Aqui também, nos nossos dias, a gente sempre acha que todo problema lá de Israel é por causa do Yasser Arafat. Já morreu, já está, sei lá onde ele deve estar hoje em dia, e os problemas não acabaram. Veio o próximo problema, o Ahmadinejad, lá o presidente do Irã, também já não é mais presidente, já acabou a ameaça dele, ameaçava que vai destruir Israel, já não existe mais. Então, nosso problema é o Mohamed Abbas, e vai sair o Abbas, e o problema não vai terminar, porque o problema é da gente com Deus. Enquanto a gente não consertar o que tem que ser consertado, vão se levantar, como sempre se levantaram em todas as gerações, pessoas querendo destruir o povo judeu. Hashem, ele protege, mas Hashem quer chacoalhar, que a gente entenda que atrás desse pedaço de madeira tem uma mão, é a mão de Hashem que está chacoalhando a gente. Então, o povo, quando eles acordaram que não é o faraó, é Hashem, eles gritaram para Hashem. Aí sim, quando você coloca emuná em Hashem, em vez de colocar emuná nas pessoas, aquela pessoa vai me ajudar, aquele shadchan vai me achar uma pessoa para eu casar, aquela pessoa vai me ajudar a ter um aumento de dinheiro na empresa. Enquanto a gente estiver colocando nossa emuná nas mãos de uma outra pessoa, a gente fala, que bom que ele tem quem se apoiar, eu posso ficar tranquilo. Mas se a gente joga nas costas de Hashem, é isso que ele quer, que a gente confia nele e só nele, e em mais ninguém. Dessa maneira, Bezrat Hashem, a gente vai ter a proteção de Hashem. Hashem é como se ele se sentisse agora, se ele confia só em mim, eu vou deixar ele sozinho, eu vou lá ajudar ele. Então, Hashem, ele foi lá, ele escutou e ele veio salvar o povo judeu no momento que a gente lembrou que tudo está nas mãos de Hashem. Vayar etonieno, Deus viu o nosso sofrimento, zuprishut derech eretz. Isso é que nem a parte marital, nem a parte de relacionamentos mais os judeus conseguiam ter. Os judeus chegavam em casa tão quebrados, tão cansados, que eles já não conseguiam mais estar com as suas esposas.
e isso virou um grande risco para o povo judeu. A gente sabe a participação das nossas Nashim Tzadkaniot, as nossas mulheres tzadikot, que usavam seus espelhos para se embelezar para os maridos e não deixar o povo judeu terminar. Como está escrito, Vayar Elokim et Bnei Israel, Vayedá Elokim, e o povo e Deus viu o povo judeu, e Deus ele soube, quer dizer, estamos falando de uma coisa íntima, coisas de intimidade de um casal, que só Hashem ele pode saber, só Hashem ele vê, e Hashem ele sabia. Vetamaleino, Eilo Abanim, e todo o sofrimento, todo o peso são os Banim, Shenemar, os Banim, os filhos, meninos que eram jogados vivos no rio Nilo, Kola Ben, Ayeloda Yeora Tashlihu, todas as crianças vão ser jogadas no rio Nilo, Vekola Bate Hayun. Essa foi a ordem que o Melech Mitzrayim, o faraó, ele deu para as duas parteiras para tentar matar no primeiro momento os bebês. Não funcionou, elas não cumpriram, elas eram tementes a Deus. Quem eram as parteiras? Eram a mãe e a irmã de Moshe Rabbeinu, Yocheved e Miriam. Então, já que o Paró ele viu que ele não vai conseguir através das parteiras, aí ele fez um decreto que os próprios soldados eles vão jogar todo bebê homem que nascer no rio Nilo, e as mulheres podem ser mantidas vivas. Porque os astrólogos do faraó previram o nascimento do Salvador do povo judeu. Então, não sabemos quem é, se é judeu, se é egípcio. Até os bebês egípcios foram jogados. Olha até onde chega a estupidez de alguém que quer ir contra Deus. O faraó decretou até contra o seu povo. Também os egípcios tiveram que jogar os seus filhos no rio Nilo, porque o faraó não sabe de onde vai vir o salvador do povo judeu. Pode ser que seja um egípcio que vai se rebelar contra o rei e vai querer liderar uma revolta dos judeus. Então, melhor jogar todo mundo. Vamos jogar também os egípcios. E, na verdade, olha o que aconteceu. Ele criou o Salvador dos judeus dentro da casa dele, ele alimentou o Salvador, ele deu roupa, deu casa, deu tudo, e criou o Salvador do povo judeu como um príncipe. O que era necessário, essa educação que Moshe ele recebeu na casa do faraó, foi fundamental para ele poder se tornar futuramente o grande líder de Israel. Vetlachatzenu, e toda a pressão, Zeadhak, como Shenemar, Vegam Raite Talachatz Hashem Mitzrayim Lochatzimotam, toda a pressão, todo o trabalho difícil, Avodat Parech, como a gente falou no final da aula passada, um trabalho que quebrava tanto o físico quanto o psicológico do ser humano. Isso era submetido o povo judeu por 210 anos. Vayotzienu Hashem Mitzrayim, Beyad Chazaká, o Bizroia Netuyá, o Bemorá Gadol, o Biotot, o Bemoftim. Estamos chegando aqui, talvez a parte que as crianças mais gostam, mais se empolgam na mesa. Vamos trazer aqui algumas ideias bonitas sobre as 10 pragas que Deus ele mandou para o Egito. Deus avisou para Abraham Avinu, teus descendentes, eles vão ser escravizados, mas não se preocupa, no final das contas, a gente vai castigar todos aqueles que causarem sofrimento para o povo judeu. No final das contas, a gente vai mandar um castigo sobre eles. Isso foi uma constante da história do povo judeu. Aconteceu com o faraó, aconteceu também na história de Purim, a destruição do Amã e dos 10 filhos, aconteceu durante todas as gerações. Aqueles que se levantam para destruir Am Israel, no final das contas, eles acabam sendo destruídos. E Am Israel Chai, Hashem ele protege Am Israel. Como a grande pergunta do Mark Twain, qual é o segredo da imortalidade do povo judeu? Então, se a gente procurar no mundo material, não tem resposta qual é o segredo da imortalidade do povo judeu. O segredo da imortalidade do povo judeu, Deus fez uma promessa que em todas as gerações ele vai proteger a gente
mesmo quando a gente merece os castigos, como todos os exílios, todos os sofrimentos que a gente passou, mesmo assim, Deus nunca vai permitir que os nossos inimigos consigam o intento deles, que é a destruição de Israel. Então, agora vai começar a virada da mesa. Até agora, Deus ele está vendo o sofrimento que o povo judeu está passando, a alegria que os egípcios causavam para a gente, esse sofrimento, e eles vão apanhar agora, midá keneged midá, medida por medida, tudo que eles fizeram para Israel, eles vão receber na cabeça deles. Então, Deus nos tirou de Mitzrayim com mão forte, com braço estendido, com temor, com grandes sinais, com grandes maravilhas que ele fez lá no Egito. Vayotzienu Hashem Mitzrayim, lo ledei malach, não foi através de um malach, de um anjo, velo ledei saraf, velo ledei shelia. Saraf também é um outro tipo de um anjo de fogo, e um shelia não foi através do intermediário. Mas peraí, não foi Moshe Rabbeinu, não foi Moshe Rabbeinu, por isso que o nome de Moshe Rabbeinu não aparece. Deus pessoalmente, Eila Kadosh Baruch Hu, Ubirvodou Beatzmo, ele pessoalmente veio aplicar a última praga e tirar a gente do Egito. Até agora, é verdade, cola acabou, ninguém está tirando a participação, a importância de Moshe na salvação do povo judeu, mas Hashem, o último passo, pegar o povo judeu na mão e tirar do Egito, isso Deus fez pessoalmente. Shenemar, como está dito, Ve'avarti be'eretz Mitzrayim balai lazé, e eu passei pela terra do Egito naquela noite. Olha só que interessante, por que está escrito que Deus passou pela terra do Egito? Deveria ter escrito que Deus desceu sobre a terra do Egito. Então Deus avisou que a última praga vai acontecer exatamente na meia-noite, mas temos um problema. O que quer dizer exatamente meia-noite? Depende do lugar. O Egito é um país com uma área muito grande e o fuso horário vai mudando. Exatamente meia-noite depende em que ponto que você está de Mitzrayim. Deus ele passou pelo Mitzrayim, significa ele foi de acordo com cada lugar, com o fuso horário, ele foi matando os primogênitos. Verriquei-se Kol Bechor Beretz Mitzrayim, e eu golpeei, Deus pessoalmente golpeou cada primogênito em Eretz Mitzrayim, Meadam Viad Behemá, tanto dos seres humanos quanto os primogênitos dos animais, o Bekol Elohei Israel, Esesh Fatim, Ani Hashem, e eu também fiz justiça com todos os deuses egípcios, todos os deuses foram destruídos. A gente vai ver que as 10 pragas, elas foram destruindo todos os deuses egípcios. Por exemplo, a primeira praga, ela transformou o rio Nilo em sangue. O Nilo era o deus egípcio, era um dos deuses mais importantes. A praga da escuridão encobriu o sol, que era o deus Ra, um dos deuses também importantes do Egito. O próprio cabrito, que também é um dos deuses, vai morrer na praga que teve sobre os animais. E assim, todas as divindades egípcias vão também, aos olhos dos egípcios, vão ser destruídas. Quer dizer, Deus ele fez isso intencionalmente para que os egípcios eles vissem que todas as idolatrias que eles acreditavam não têm absolutamente nenhuma força na mão deles. Ve'avarti be'eretz Mitzrayim balai lazé ani velo malach. Eu passei pela terra de Mitzrayim naquela noite, eu e não um anjo. Ve'ikei-se kol bechor be'eretz Mitzrayim, e eu golpeei cada primogênito, ani velo sarav, eu e não o anjo de fogo, o bechol Elohei Mitzrayim esesh fatim, e com todos os deuses egípcios eu vou destruir, eu vou aplicar minha justiça, ani velo ashaliach, eu e não o intermediário, ani Hashem, ani hu velo ahir. Eu sou Hashem, eu sou ele e não tem nenhum outro. Essa é a crença fundamental do judaísmo, que não existe nenhuma força fora Hashem. Beyad Hazaká, com mão forte Hashem tirou a gente do Egito. O Adever, isso é a praga
que atingiu os animais. Por que isso mostrou a mão forte? Quando teve essa praga, o faraó ele mandou os intermediários dele, mandou mensageiros, mandou espiões para ver o que está acontecendo lá na terra de Goshen. E voltam os espiões e falam, olha, faraó, não morreu nenhum animal dos judeus morreu naquela noite. Kmo shenemar, ine yad Hashem havaya, bemiknecho, asher basade, basusim, bahamorim, ubagmalim, babakar, ubatzon, dever kaved meod. A mão de Deus desceu sobre a terra do Egito e golpeou todos os animais, todos os tipos de animais. Os egípcios usavam animais para transporte, animais para trabalho, para todos os usos. Os animais foram destruídos. Os egípcios começaram a ficar completamente perdidos. O Bizroia Netuyá, com o braço estendido, Zuaherev, isso é a espada, Kmo shenemar, Vecharbosh Lufa Beyador Netuyá, Al Yerushalayim, com a sua espada estendida na direção de Jerusalém. Olha só que interessante, que história é essa aqui de espada, aonde teve nenhuma das pragas, tem nada a ver com espada. Que história é essa que deu o Dever, aqui a praga dos animais, a peste dos animais? Isso aconteceu, mas que história é essa de Herev, aonde teve espada aqui nas 10 pragas do Egito? Olha só que incrível, o faraó, quando ele quis decretar a morte dos bebês judeus, ele ficou pensando como que eu vou matar esses bebês. Ele chamou os seus 3 conselheiros, Bilam, Itró e Iov, o Jó. Esses são os 3 conselheiros do faraó. O famoso Bilam, aquele profeta que escolheu usar os dons espirituais dele para fazer maldade. O Itró, futuro sogro de Moshe Rabbeinu, e o Iov, que recebeu depois um livro em nome dele por causa dos sofrimentos que ele passou. Cada um deles reagiu de uma maneira diferente a essa proposta do faraó de destruir o povo judeu, de jogar os bebês no rio. O Bilam apoiou, vamos lá, Paró, vamos destruir esse povo. O Iov, ele ficou em silêncio e teve sofrimentos muito duros por ter ficado em silêncio. E o Itró fugiu. O Itró foi para Midian e ele teve o mérito de se transformar no sogro de Moshe Rabbeinu e ele ganhou uma paraxá inteira da Torá em nome dele. Mas qual foi a proposta do faraó? Ele falou, olha, como que a gente vai matar os bebês judeus? A gente sabe que Deus castiga midá keneged midá, medida por medida. Então, se a gente matar os bebês com espada, vai vir Deus, vai mandar um povo inimigo e eles vão matar a gente na espada. Se a gente matar os bebês com fogo, matar eles queimados, Deus vai mandar grandes incêndios aqui em Mitzrayim e vai matar a gente também. Então, vamos matar com água, porque se a gente matar com água, Deus não vai poder fazer nada. Por que eles acharam que Deus não vai poder fazer nada? Porque Deus jurou que nunca mais vai mandar um dilúvio, desde a época de Noé. O Noé, ele jurou que não vai mandar um dilúvio. Então, os Mitzrim, eles estão tranquilos que agora eles vão matar os bebês na água, vão jogar os bebês no rio e Deus não vai poder fazer nada. Na verdade, que eles estavam errados. Deus poderia ter mandado um dilúvio só no Egito. Deus jurou que não vai mandar um dilúvio para o mundo inteiro. Mas Deus fez melhor ainda. Ele vai abrir o mar e vai colocar os egípcios dentro do mar e vai fechar o mar sobre eles. Mas não só o Itró, quando ele se reencontra com Moshe, e Moshe começa a contar os detalhes das 10 pragas, o Itró não acreditou, falou, meu Deus, agora eu estou vendo que Deus é realmente mais poderoso que todos os deuses do mundo. O que o Itró ele viu de tão especial, que chamou tanto a atenção dele? O Itró percebeu que não só o que eles tinham feito contra o povo judeu, eles foram castigados, o que eles tinham tramado, mesmo que eles não fizeram. Então, eles tramaram matar com fogo, eles não mataram, eles só pensaram, eles foram castigados com fogo. O barad, o granizo, ele mistura gelo com fogo. Então, nas casas dos egípcios, caía o barad, matava as pessoas e os animais pela pancada do gelo, e depois que o gelo se espatifava no chão, ainda colocava fogo nas casas
e matava as pessoas queimadas. Mas aonde aqui está a espada? Eles queriam matar com espada e não mataram. Aonde teve morte com espada? Antes da última praga. Então está escrito que os primogênitos, eles escutaram que vai ter a morte dos primogênitos, eles fizeram uma reunião com o faraó. O faraó, deixa esse povo sair, chega, deixa de ser obstinado, acabou. Eles querem ir embora, deixa eles ir embora. O que você vai esperar? Que destrua o Egito inteiro? Deixa eles ir embora. O faraó falou, não vou deixar. A verdade é que Deus já tinha endurecido o coração do faraó. A gente já vai chegar no ponto aqui do endurecimento do coração do faraó, mas o ponto aqui é que depois que ele endureceu o coração do faraó, ele brigou com os primogênitos e começou uma guerra civil. Os egípcios começaram a se matar com espadas e aqui se cumpriu o decreto de Hashem. Já que eles queriam matar com espadas, eles também vão morrer agora através da espada. Então, esse é o Herev que recaiu sobre a cabeça deles, conforme eles tinham programado. O Bemorá Gadol, e com grandes maravilhas, com coisas incríveis. Zugilu Yashriná, isso é a revelação da presença de Deus, como Moshe Neymar. O Anissa Elokim, lavou Lakahat Goi, Mikerev Goi. Será que Deus, em algum outro momento da história, isso é um teste que nenhum outro povo nunca vai poder argumentar? Deus está escrevendo na Torá uma prova que a única vez que ele se revelou para o povo foi para o povo judeu. E ele falou, eu duvido que mais algum povo vai falar esse tipo de argumento aqui, e nunca teve realmente nenhum argumento desse em toda a história da humanidade, de um povo que está argumentando que Deus vem interferir dentro de um outro povo para tirar um povo, para resgatar um povo do meio de outro povo, Bemassot, Beotot, Bemoftim, com milagres, com maravilhas, com sinais, Ubemilhamá, Ubeyad Hazaká, e com guerra e com mão forte, o Bizroa Netuyá, e com braço estendido, o Bemoraim Gdolim, e com coisas incríveis, que rola Shera Salahem Hashem Elokechem, Bemitzraim Leinecha, como Deus fez no Egito, diante dos olhos de vocês. Podem surgir, tem no mundo hoje em dia mais de 5.000 religiões diferentes, cada uma tem a sua história de como começou a religião, de como foi a revelação de Deus, mas Deus já garantiu, nenhum povo do mundo nunca vai ter esse argumento de falar, olha só, Deus me tirou, me resgatou do meio de um outro povo, com todos os milagres, com todos os sinais que aconteceram na história. Beotot Zeamate, com sinais, é o cajado de Moshe Rabbeinu, Moshe Neymar, etamate azetikach beadeho, asher tasebo etaotot. Você vai fazer sinais com o cajado para o faraó. Olha só que incrível. Antes de começar as pragas, quando Moshe foi falar com o faraó, ele levou o cajado e falou, deixa o meu povo sair. Deus está mandando o povo dele sair aqui do Egito. Se você não deixar, ele vai trazer um grande castigo para o Egito. E olha só o recado que Deus está te mandando. Moshe pegou o cajado, jogou, e o cajado se transformou numa cobra. Então, o faraó olhou aquilo, deu risada, falou, Moshe, é isso que você acha que você está me assustando? Então, ele chamou os Hartumei, chamou lá os magos egípcios, e o Midrash fala que não só os magos, chamou as criancinhas da escola, criancinha de 4, 5 anos de idade, eles dominavam tudo sobre magia negra. As criancinhas pegaram o cajado e jogaram, e também transformou em cobras. Falou, Moshe, é essa a prova que você quer me trazer? Não me faça dar risada. E o que a Torá fala? Que o cajado do Moshe Rabbeinu engoliu o cajado dos egípcios, não a cobra. Eles já tinham voltado a ser cajado, e aconteceu um grande milagre, que o cajado de Moshe engoliu o cajado dos egípcios. Mas a grande pergunta que fica é, realmente, o argumento do faraó está ótimo.
Peraí, Moshe, é essa a prova da grandeza de Deus? Uma mágica que qualquer criança de 4 anos sabe fazer? O que Deus ele quer transmitir? Qual é a mensagem que Deus estava transmitindo para o faraó? Então, a verdade é que Deus não quer deixar ainda o faraó com medo do poder dele. Isso ele vai fazer de forma progressiva. A cada praga, ele vai mostrando o domínio que ele tem sobre o mundo inteiro, sobre a natureza inteira. Mas, nesse ponto, ele está dando um aviso para o faraó. Para o faraó, quando uma pessoa ela pega um cajado e ela bate em alguém, o cajado não acrescenta força. O impacto do cajado é a mesma força da mão da pessoa. Você pode atingir mais longe, mas você não atinge mais forte. O cajado é uma extensão da sua mão. Mas a cobra, ela causa um dano muito maior. Se alguém está com uma cobra na mão, essa cobra pode picar, essa cobra pode matar uma pessoa, causar muita dor, envenenar a pessoa. O dano que uma cobra causa é muito maior do que o dano de um cajado. Olha a mensagem que Deus está dando para o faraó. Faraó, eu te convoquei aqui para você ser o meu cajado. Eu quero castigar o povo judeu. Eu tenho aqui os meus decretos do que eu já tinha profetizado para Abraão Avino, mas era para você se comportar como um cajado. Simplesmente você golpear o povo judeu de acordo com o que eu tinha decretado. Mas você escolheu ser uma cobra. Você não quis ser um cajado na minha mão. Você se transformou numa cobra. Você causou sofrimentos para o meu povo muito maiores do que eu tinha decretado. Você fez com alegria os sofrimentos contra o povo judeu. Por isso que você vai apanhar de forma tão dura daqui para frente. Então, foi um aviso que ele vai apanhar. Vai ter aqui uma pergunta também clássica, pergunta muito famosa, e a gente tem que saber responder essas perguntas clássicas. A gente não pode nem gaguejar. A pergunta famosa, a gente sabe toda a ideia da existência do mundo material, dá para o ser humano livre-arbítrio. Deus teve que criar um mundo onde ele pode se isentar, ele pode se ausentar, pode desaparecer. O nome Olam vem de Elem, o ocultamento. O mundo material foi criado para ocultar Hashem. Então, aqui o que predomina é o livre-arbítrio, a gente poder ter a escolha de fazer o certo e errado. Se Deus tivesse evidente aqui no mundo, eu não tenho escolha nenhuma. Olha, abre o teto, sai uma luz e fala para mim colocar tefilim. Eu não tenho dúvida nenhuma que eu vou colocar tefilim, eu não tive livre-arbítrio. Mas se Deus está oculto, tem a Torá manda eu colocar o tefilim todos os dias, eu posso escolher se eu vou ter preguiça e não vou colocar, ou se eu vou cumprir o que está escrito na Torá. Então, isso é a base da existência do ser humano no mundo material, que a gente tenha livre-arbítrio, e com isso, toda escolha boa que eu fizer, eu vou ser recompensado por isso, e toda escolha ruim que eu fizer, eu vou ser castigado por isso. Quando a gente vai chegar daqui a pouquinho nas pragas, a gente vai ver que depois da 6ª praga, está escrito na Torá que Deus endureceu o coração do faraó. O que quer dizer isso? A priori, quer dizer que Deus tirou o livre-arbítrio do faraó. Mas não está justo. Se ele tirou o livre-arbítrio do faraó, por que o faraó continuou sendo castigado se ele já não tem mais escolha? Então, para isso, temos 3 respostas. É óbvio que devem ter mais respostas ainda, mais 3 respostas para a gente ter na ponta da língua. Primeira resposta, o faraó, ele teve 6 pragas para mostrar quem ele era. Ele já demonstrou o quanto ele é perverso. Enquanto ele está apanhando, ele fala, eu vou deixar o povo judeu sair. Quando passa a praga, ele não deixa o povo judeu sair. Ele já mostrou o nível de maldade dele. Então, olha que incrível, ele perdeu o direito ao livre-arbítrio. O livre-arbítrio é um presente que Hashem dá se a gente usa direito. O faraó não usou direito, ele já mostrou quem ele é, acabou o teu livre-arbítrio. A partir de agora, a tua existência é simplesmente para tomar pancada. Daqui em diante, você vai só existir para quê? Para que eu mostre para o mundo o meu poder
Então, a partir desse momento, realmente, o faraó não teve mais livre-arbítrio. Então por que ele continua apanhando, mesmo que ele não tenha escolha? Porque ele já fez as escolhas da vida dele e, a partir de agora, já não importa mais o que ele vai escolher. Uma segunda resposta é: ele não perdeu o livre-arbítrio, ao contrário, quando Deus endurecia o coração do faraó, é para dar de volta para ele o livre-arbítrio. Imagina uma pessoa, Deus nos livre, mas que ele está com tanta dor, mas tanta dor, ele topa qualquer coisa que falarem para ele: olha, você quer fazer um teste alternativo, um remédio aí que pode dar certo? Ele topa qualquer coisa, ele já não tem mais o livre-arbítrio de tanta dor que ele está sentindo. A mesma coisa o faraó, as pragas eram uma pancada tão forte nele que ele perdia o livre-arbítrio dele. Então Deus endurecia o coração do faraó para dar de volta o livre-arbítrio. Quando ele tinha o livre-arbítrio de volta, ele não deixava o povo judeu sair. Esse é o faraó de verdade. Esse é o faraó com livre-arbítrio. E uma terceira resposta, um pouquinho mais complexa, mas olha que incrível. Mesmo que o faraó ele fez chuvá a partir da sexta praga, isso era uma chuvá só da boca para fora, era uma chuvá externa. De verdade, por dentro, ele nunca mudou, ele nunca se arrependeu dos seus maus atos. Então, o que ia acontecer? A gente sabe que 3 coisas podem tirar o mau decreto: chuvá, tefilá e tzedaká. Mas estamos falando aqui de uma chuvá sincera. Se a chuvá não é sincera, o mau decreto continua lá. O que ia acontecer? Aos olhos das pessoas, ia parecer que o faraó ele fez chuvá, mas Deus sabe que ele não fez. Ele continua merecendo os castigos que ele está recebendo. Vai ser um Hilul Hashem. O nome de Deus vai ser manchado no mundo, porque vão falar: olha só, o cara fez chuvá e não adiantou nada. Deus continuou batendo nele, a chuvá não funciona para nada, Deus não é bondoso, Deus não é misericordioso. O nome de Deus vai ser manchado, porque Deus sabia que essa chuvá do faraó não é sincera. Por isso, Deus tirou o livre-arbítrio do faraó para ele continuar fazendo coisas erradas e todo mundo saber que o que ele está recebendo de castigo eram castigos merecidos. Então, vamos entrar agora que no ponto principal realmente das pragas. Então, o Bemoftim Zé Adam, com maravilhas, é o Dam, a primeira praga, Kmoshe Nemar, Venatati Moftim Bashamayim Vaaretz, eu fiz milagres nos céus e na terra, Dam Vaesh Betimrot Hashan. Aqui a gente já vai mergulhar em cada um deles, a gente vai mergulhar o dedo no vinho e mergulhar no prato, fogo, sangue, fogo e colunas de fumaça. Isso é uma profecia do profeta Yoel sobre o final dos tempos. Olha que incrível, colunas de fumaça, o que lembra para a gente? Explosões, mísseis e loleino, até aquele formato de uma coluna subindo, que é o cogumelo atômico, Bezrat Hashem, que o Mashiach, ele chegue pelos nossos méritos, e Deus me livre, não através da guerra. Davar Aher, uma outra opinião, Beyad Hazaká Stein, com mão forte, são 2 pragas, Bizroya Netuyá Stein, com braço estendido, são outras 2, o Bemorá Gadol Stein, com grandes temores, com coisas incríveis, mais 2, o Beotot, com sinais, mais 2, o Bemoftim Stein, e com maravilhas, 2, total de 10 pragas. Eilu Eser Makot, Sheevia Kadosh Baruch Hu ala Mitzrim Bemitzrai. Essas são as famosas 10 pragas que Deus mandou sobre os Mitzrim, sobre os egípcios, em Mitzrayim, Veiluhem, e essas são as 10 pragas. Vamos ler as 10 pragas e depois a gente vai explicar cada uma delas, o que significa. Dam, que é o sangue, Tzvardea, sapo, Kinim, que é o piolho, Arov, são os animais ferozes, Dever, que é a praga que recaiu, a peste que recaiu sobre os animais,
Shrim são bolhas na pele que estouravam a pele, ficava em carne viva dos Mitzrim. Barada, o granizo. Arbea, o gafanhoto. Rosher, a escuridão. E Makat Bechorot, a morte dos primogênitos. Vamos tentar aproveitar, como a gente falou, é uma das partes, talvez, que as crianças estão mais interessadas. Elas aprendem na escola, elas vêm com os desenhinhos, e não só para as crianças, para a criança que tem dentro de cada um de nós. Vamos ver algumas coisas interessantes sobre cada uma dessas 10 pragas. Primeiro, a gente tem que saber que as pragas foram milagres dentro de milagres. Não foi simplesmente óbvio que o básico, né, de cada praga que a gente conhece, isso obviamente que aconteceu, mas além desse básico, tiveram outras coisas que foram acontecendo ao mesmo tempo, tudo isso destruindo, passo a passo, toda a estrutura do Egito. Então, isso quebrou os egípcios. Imagina ficar 7 dias sem água. A gente sabe que ninguém pode ficar 7 dias sem água. Como que os Mitzrim, eles sobreviveram? Eles só tinham uma maneira de ter água potável. A água dos Mitzrim virou sangue e a água dos judeus, ela continuava pura e cristalina. Se um Mitzri, um egípcio, pegava a água de um judeu, essa água na hora virava sangue. A única maneira que ele tinha de poder tomar água, ele tem que comprar a água de um judeu. Quanto custava a água de um judeu? Depende. O que quer dizer depende? Depende do seu nível de maldade. O Mitzri, ele estava lá com a água na frente dele, a água, ela, se ele pegasse na mão, virava sangue. Então ele vai lá e dá 10 reais e ele vê se essa água vai continuar água. Virou sangue, ele dá 20. Virou sangue, ele dá 30. De acordo com a maldade desse egípcio, esse era o preço que ele tem que pagar por cada garrafa de água. Os judeus saíram muito ricos dessa primeira praga, porque eles venderam muita água, era a única maneira que os egípcios eles tinham para beber água. Teve um único egípcio que não foi atingido pela praga, esse egípcio se chama Faraó. Deus ele quer ensinar para a gente a midade akaratatov, de gratidão. Como o Faraó, ele criou Moshe na casa dele, ele deu água, ele deu comida, ele deu roupas. Então, por gratidão ao Faraó, Deus não mandou para ele essa primeira praga do Dam. A Torá fala para a gente que o Faraó não se importou com a primeira praga. Mas espera aí, o Faraó, tudo bem, na tua casa tem água, mas e teu povo? Você está vendo o teu povo agonizando, teu povo desesperado nas ruas? Para ele não está nem aí. O Faraó é descrito na Torá como uma pessoa pequena, não fisicamente falando, espiritualmente falando, o Faraó é uma pessoa extremamente pequena. Depois disso vem a segunda praga, Tzfardea. Tzfardea é singular, sapo, e não sapos. Então, na verdade, originalmente veio um único sapo que saiu do rio Nilo, e toda vez que o Mitzri ele golpeava esse sapo para tentar matar, o sapo se multiplicava. Ele batia, o sapo multiplica. Ele bate, o sapo multiplica. A grande pergunta o Steipler, Rav Yaakov Kanievski, Zeicher Tzadik Libraha, por que eles não pararam de bater? Tá bom, a primeira vez eu não sabia. Bati, viraram alguns sapos. Por que você bateu de novo? Tá bom, eu achei que não ia acontecer mais, aconteceu. Você bateu a terceira vez, aconteceu de novo. Para de bater. Por que você continua batendo nos sapos até que eles estavam no Egito inteiro? Já não tem um único lugar onde não está repleto de sapos. Responde Steipler, essa é a força do Kas. Quando a pessoa fica brava, quando a pessoa fica nervosa, ela fica literalmente fora de si, ela já não pensa mais, ela já não usa mais o intelecto dela. Esse foi o nível que os Mitzrim chegaram e eles já não pensam mais, eles continuam batendo nos sapos. O Faraó, depois, todas as pragas, elas vêm por 7 dias. Eles eram atingidos por 7 dias de praga, 1 semana de praga, 3 semanas de descanso. 1 semana de praga,
3 semanas de descanso. A primeira e a segunda praga são com aviso, a terceira é sem aviso. Primeira e segunda com aviso, a terceira é sem aviso. As pragas se dividem em 3 grupos. A gente vai ver um pouquinho isso lá para frente, mas é interessante que 7 dias de praga e a praga terminada. Então, Moshe, ele foi falar com o faraó, e ele falou, faraó, quando que você quer que acabe a praga do sapo? Então, o faraó pensou o seguinte, esse Moshe Rabbeinu aí, ele é um malandrão, já saquei, já entendi. Esse Moshe, ele deve ser um conhecedor da natureza, ele sabe que essa história dos sapos, na verdade, é um fenômeno biológico, deve ter aí alguma proliferação de sapos, e ele sabe que essa proliferação vai terminar, por algum motivo natural, vai terminar hoje. Então, ele está vindo me perguntar agora, porque ele sabe que a resposta mais óbvia é, eu vou falar agora. Então, eu vou pegar ele, eu vou enganar esse Moshe Rabbeinu. Moshe, eu quero que essa praga termine só amanhã, tá bom? Ah, olha só, peguei Moshe Rabbeinu. E ele teve mais um dia de praga, já que ele é tão... A cabeça pequena dele, cabeça dura, pessoa obstinada, ele teve mais um dia de praga, porque ele falou só amanhã. Então, Moshe falou, tá bom, você quer até amanhã, a gente te dá aí de presente mais um dia de praga. Tem mais um detalhe interessante aqui dos sapos. Quando a gente pega o Perek Shirah, que é o cântico de todo o universo para Deus, qual é o cântico dos sapos? Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed, que é o mesmo cântico dos anjos, e é o que a gente faz em voz alta em Yom Kippur, é a parte do Shema Israel, que durante o ano inteiro a gente tem que fazer em voz baixa, porque isso é cântico dos anjos. Só em Yom Kippur, que eu estou me comportando como um anjo, eu posso fazer em voz alta. De repente vem os sapos, e eles fazem esse cântico aqui do Baruch Shem Kevod, que é o cântico dos anjos. Por quê? Porque os sapos santificaram o nome de Deus. Deus ordenou para os sapos, encham todo o Egito, transformem a vida dos egípcios no inferno. Os sapos fizeram mais do que Deus pediu, eles também se jogaram nos fornos egípcios, eles morreram para santificar o nome de Deus. Então, eles tiveram toda essa Messirut Nefesh, que eles deram a vida para santificar o nome de Deus, eles tiveram o esforço deles recompensado. Depois veio a terceira praga, os piolhos. A primeira e a segunda praga, os magos egípcios conseguiram replicar. Eles conseguiram fazer também através de magia negra. Mas piolhos, a terceira praga, os piolhos foram feitos através da terra. O pó da areia se transformou em piolho. A magia negra, ela tem um limite mínimo do mundo material sobre o qual recai magia negra. Um pozinho de areia já não recai mais magia negra. Então, os Hartumei Paró, os magos do Paró, tentaram fazer também a praga dos piolhos e não conseguiram. E eles falaram para o Paró, Paró, Etzba Elokimi, aqui tem dedo de Deus. Aqui não é magia negra, tem alguma coisa errada. Até agora, esse Moshe é um malandrão. Esse Moshe, ou ele sabe magia negra, ou ele é um conhecedor aí de biologia, mas agora, opa, tem alguma coisa errada, magia negra não é mais. Pode ser que tenha alguma outra magia aí escondida na manga desse tal de Moshe Rabbeinu, mas magia negra não é, Etzba Eloquim, aqui é o dedo de Deus. A quarta praga, Arov, são os animais ferozes. Os egípcios, eles obrigavam os judeus a caçar animais raros para eles. Eles tinham que ir para a floresta para caçar leões, para caçar panteras, para caçar todo tipo de animal feroz, mas eles não davam para os judeus armas, eles tinham que caçar com as próprias mãos. Obviamente que, na grande maioria das vezes, os judeus eram devorados pelos animais nas florestas, e os egípcios se divertiam com isso. Então Deus falou, vocês acharam tão divertido assim? Eu vou trazer a floresta para dentro da casa de vocês. Vamos ver vocês, sem arma na mão, como que vocês lidam com leões, com tigres, com leopardos. E isso que aconteceu, não só o animal veio para a casa dos egípcios,
o habitat dele também. O urso polar veio com frio lá do polo e as baleias vieram com a água delas e os animais da floresta vieram com as suas árvores. Cada animal veio com seu habitat natural. Então, imagina o que virou a vida dos egípcios, os animais entrando nas casas, matando pessoas, destroçando as pessoas dentro da casa. Isso, da mesma maneira, midá keneged midá, medida por medida pelo que vocês causaram para o povo judeu. Depois disso, veio o Dever, a praga que recaiu sobre os animais. O faraó, ele ficou curioso, pela primeira vez nas pragas, ele queria saber o que está acontecendo com os judeus, porque deve ser uma praga normal, de novo. Vamos tentar, para que acreditar em Deus? Vamos acreditar na biologia. A biologia deve ter, a ciência tem explicação para tudo. Eu não preciso acreditar em Deus. Na verdade, sabe o que aconteceu? É uma doença dos animais. Ninguém aqui precisa ficar com medo de um Deus dos hebreus. Não tem nada de Deus dos hebreus. A ciência explica tudo. Vai lá ver nos judeus se os animais deles também não morreram dessa praga. É uma doença, deve ter dado aí uma pandemia dos bichos e por isso que eles estão morrendo, mas é tudo natural, não tem nada de mão de Deus. Voltam os enviados lá para Goshen brancos, para o faraó, não morreu nenhum animal dos judeus. Eles estão inteiros, pastando tranquilamente no campo, sem nenhum sinal de doença, só os animais egípcios que morreram. Um dos animais egípcios é o cabrito, o deus dos egípcios, morreu. Espera aí, cadê a força do teu Deus, faraó? Então, Deus ele vai se divertindo, entre aspas, ele vai medida por medida. Vocês não se divertiram com os judeus? Eu vou me divertir com vocês agora, medida por medida. Depois vem as bolhas, né, do corpo. A partir dessa praga, o faraó perdeu o livre-arbítrio. Moshe pegou um punhado de cinzas e ele jogou tão forte que ele alcançou o céu com a sua própria força. E conforme essas cinzas se espalharam por todo o Egito e ela vai descendo, ela vai causando bolhas, vai ficando em carne viva. A pele dos egípcios não dá para sentar, não dá para deitar. O corpo inteiro, quer dizer, não tem nenhuma posição. Na sola dos pés, não dá para ficar de pé, não dá para ficar sentado, tem em todo o corpo 7 dias de sofrimento sem tamanho, eles não estão mais aguentando. Até os Hartumim, os conselheiros do Paró, deixa esse povo ir, a gente não está aguentando mais. Depois disso veio o Barad. Barad é gelo, é o granizo, mas não é só gelo, como a gente falou, gelo misturado com fogo. Espera aí. Como assim? Água e fogo são opostos para cumprir a vontade de Deus. O gelo e a água, eles se unem. Então, caía as pedras, matava com impacto, quebrava as casas, derrubava as paredes. E, além disso, era uma bomba incendiária que, quando caía na casa dos egípcios, ainda botava fogo na casa deles. E matou também os animais que estavam no campo. Mas Moshe avisou: tira os animais do campo, porque vai cair um granizo e vai matar os animais. Aqueles que não tiveram temor a Deus não tiraram os animais, e aqueles animais foram mortos através do granizo. E também o granizo, ele quebrou as árvores do campo, todas as frutas, todo o alimento dos egípcios, ele foi destruído no granizo. Mas as coisas que tinham hastes mais flexíveis, como o trigo, a cevada, isso não foi atingido pelo granizo. Então, os mitzrim falaram: olha só, esse Deus dos judeus é um tolo, ele acha que ele acabou com a nossa comida, ainda sobrou muita comida. Deus falou: espera aí, calma, estou só começando o meu show. Quando o faraó, Moshe foi falar com ele, falou: quem é Hashem? Eu não sei quem é Hashem. Deus está dando cartão de visitas. Olha, você nunca mais vai esquecer na tua vida quem é Hashem. Então, Deus manda depois os gafanhotos. Então, tudo que tinha sobrado, todas as espigas de trigo, de cevada, vêm os gafanhotos e comem tudo. Não sobra nada nos campos. Os mitzrim ainda estão dando risada. Aí, ó, esse Deus aí dos judeus não está com nada. Eu acho que ele esqueceu que parte da nossa alimentação também a gente come gafanhotos.
Até, inclusive, um dos gafanhotos, um tipo de gafanhoto, ele é kasher, a gente poderia também consumir. E eles estão dando risada, esse Deus dos judeus aí, vamos recolher esses gafanhotos e fazer gafanhoto na conserva com vinagre, e vai ser uma delícia, vai ter comida aí para muitos meses. No final da praga, está escrito que todos os gafanhotos desapareceram, inclusive os que estavam dentro da conserva também desapareceram, só sobrou o vinagre para eles tomarem. Depois veio a praga da escuridão, 3 dias de uma escuridão que eles não conseguem ver nada, e 3 dias de uma escuridão que eles não conseguem se mexer. Aonde eles pararam, eles ficaram, e eles só escutavam o barulho dos judeus entrando na casa deles, procurando aonde estão as joias que eles vão levar quando eles forem sair do Egito, mas nenhum judeu mexeu em um colar, em um anel, eles não pegaram nada. Mesmo que os egípcios estão devendo pelo trabalho deles de 210 anos, eles não pegaram nada, mostrando a honestidade de Am Israel. Mas peraí, a gente falou 3 e 3 dias, cadê o 7º dia? O último dia da praga da escuridão, Deus guardou para aplicar para os egípcios na abertura do mar, quando o mar vai fechar sobre eles. Veio também a praga da escuridão, o último dia da escuridão, aconteceu no fechamento do mar, e finalmente a última praga, Makat Beforot, a morte dos primogênitos, que Deus saltou passar, que daqui o nome Pesach, saltou a casa dos judeus, mas ele golpeou todas as casas dos Mitzrim, não teve uma única casa onde não tinham mortos. Eles deram um grande grito. Uma explicação é o grito pelos mortos que tem em casa, e a outra explicação, até agora, dá para tentar explicar, é magia negra, é biologia, é ciência, é química, é física. Agora eles gritaram, é Deus, não tem mais nenhuma explicação, a verdade está escancarada, não tem mais desculpas, é um grito que deu para ser ouvido por todo o Egito. Bezrat Hashem, não deu para a gente acabar a nossa Gadá, mas eu acho que já dá para ter uma noite especial, com muitas novidades, com Baruch Hashem, muitas coisas bonitas para a gente falar na nossa mesa. Queria desejar para todo mundo Pesach Kasher Besameach, com muita alegria, com muita emuná, que a gente seja uma noite que a gente vai cantar na mesa, a gente vai agradecer para Hashem por todas as bondades, e que Bezrat Hashem, em breve, a gente possa estar comemorando lá no nosso Beit HaMikdash, comendo o nosso Korban Pesach. Shavua Tov.